Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Luiz Alexandre Chicani, prazerzaço estar aqui contigo. Você, pelo que eu conheço, não te conheço assim pessoalmente, mas nas nossas redes aí do IPO, te vejo sempre muito ativo, muito positivo, né? E sempre contribuindo bastante. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui do podcast. Eu e o Ventura estamos aqui numa missão árdua de te entrevistar e saber um pouco mais da tua vida. Fala um pouco pra gente do começo, Chicani, como é que você vê o mundo, aonde, como era a tua família. Vamos começar do começo. Legal. Bom, muito obrigado pelo convite, Gustavo, meu querido amigo Ventura do meu fórum e amigos do IPO, né, que estão nos ouvindo. Bom, eu tenho 55 anos, sou de São Paulo, minha família, todo mundo de São Paulo, tenho um irmão mais novo, e eu comecei, como nasci em 8 de dezembro, eu comecei, naquela época podia colocar o filho assim, muito jovem, quer dizer, eu entrei no primeiro primário com 5 para 6 anos, então sempre fui o mais jovem da turma. Isso daí me obrigou a ter que me virar, porque eu era o mais novo da turma lá, tinha que se virar para não levar porrada, né? Tinha que sobreviver. E por ser ruivo, eu também tinha um desafio a mais aí na história, né? Então, mas acho que eu sempre tive uma capacidade de relacionamento e criar amigos, etc., que é assim, algo que, para quem me conhece, sabe que é muito importante para mim. Eu acho que as amizades são algo que realmente fazem toda a diferença. Sempre uso uma frase: quem tem padrinho não morre pagão, né? Então eu acredito muito e valorizo muito as amizades, de longa data, assim. Tenho amigos do colégio. Um dos meus sócios hoje no Saúde da Gente, que é o Xandó, foi meu amigo desde os 10 anos, desde 76, entrando num outro tema que eu gosto, né? Sou palmeirense, e Palmeiras ganhou um título lá em campeão paulista em 1976, fui com a camisa do Palmeiras, o Xandó também, fomos jogar pebolim lá no intervalo, pô, você é palmeirense e tal, e somos amigos até hoje. Ele é do conselho da Bencorp há muito tempo, há mais de 10 anos, e agora há 2 anos virou meu sócio no Saúde da Gente. Então, a minha família sempre esteve muito próxima dos meus amigos, e eu estudava no Santo Américo, que é um colégio semi-internato, né? Ficava o dia inteiro, e então a gente convivia muito, ia muito para casa dos amigos, eles iam para o nosso apartamento no Guarujá, e isso realmente fez parte da minha infância, da minha juventude toda. Um pouco mais velho, eu tenho... Meu pai e minha mãe são vivos, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é socióloga, sempre trabalharam no serviço público, são funcionários públicos aposentados. E eu, na época de Santo Américo, tinha... Santo Américo é um colégio de classe alta, classe média alta, e eu estava na curva lá de baixo, né? Então, mas eu me ancorava bem com os meus amigos, olhava amigos empresários e falava até... Tem um dos meus sócios hoje no Saúde da Gente, que é o Antônio Silvaroli. Eles são donos da Corello, uma rede de sapatos, bolsas, e eu ia na casa do Tony, e ele disse que eu que passei ele de ano vários anos, né, carregando ele nas costas. Depois você entrevista ele para confirmar, mas é verdade. Eu era bom aluno, ajudava a turma lá, né, então. E aí eu via o pai dele, abrimos mais uma loja, estamos fazendo isso e tal. Isso foi criando em mim uma ideia de vir a ser um empresário no futuro, mas eu me encantei com odontologia. E eu tinha um grande amigo, um amigo do meu pai, amigo de família, a gente viajava desde pequenos, e ele era ortodontista. Eu comecei a tratar com ele, e falei, esse negócio de odonto é legal, e acabei optando por fazer odontologia. Quando eu entrei na USP, até tem a história do 44 aí que todo mundo fala de mim. O que é essa história? Então, essa história é a história do odonto. Só por 44, pode ter uma matéria. O nosso aqui tem que terminar em 44.44 para dar sorte para mim e para os demais IPOers que nos ouvem, né? Eu combinei com meu pai
que se eu entrasse na USP, ele me daria um carro usado. E eu ia fazer 16 anos, quer dizer, eu estava com 16 para 17 e não teria condições de pegar o carro, tinha que ter 18 anos. Mas ele pensou lá, né, Brimo, né, árabe, falou, bom, melhor correr o risco de sair alguma coisa errada no carro do que ter que pagar 5 anos de odonto, que era cara, né? Aí, o que eu fiz, que eu acho que eu sempre conto para as minhas filhas, minhas 3 filhas, eu vou chegar nelas daqui a pouco, mas eu acho que tudo na vida é questão de você planejar o que você quer fazer. E eu fiz esse combinado com meu pai mais ou menos em setembro do ano que eu ia prestar vestibular. Quando ele topou, eu falei, putz, e agora? Como é que eu faço para me preparar para chegar no vestibular bem e poder passar? Então eu peguei todas as apostilas do Etapa, que era um cursinho pré-vestibular que eu fazia, calculei quantas páginas tinham todas as apostilas, dividi pelo número de dias que tinha pela frente e fiz lá um esquema, um cronograma de estudo assim muito rigoroso. E segui à risca. Fui muito bem, passei na primeira fase lá com 76 pontos em 96 que tinha na época, e passei na segunda e entrei em 44º lugar na odontologia da USP. Quando eu fui ver, na época era aqui no Colégio Objetivo, no cursinho Objetivo, eles afixavam na parede o resultado de todas, da Poli, né? da odonto, da medicina, e eu fui lá, vi meu nome em 44º, eram 90 alunos que eram aprovados, né? E eu falei, pô, esse número é meu número da sorte. E aí virou. E tudo meu hoje gira em torno do 44. Depois, quem quiser saber mais, é só procurar meu livro aí, 44 Sonhos, Caminhos e Sorrisos, que a gente pode falar um pouquinho depois. E tem dado sorte, telefone meu, placa de carro, telefone das minhas filhas. A minha ex-mulher tinha um 4444. Agora eu casei o ano passado, o Ventura conhece a Nara. Primeira coisa que eu providenciei foi um 4444 para ela e tá na mão dela lá, tá feliz usando. Então assim, eu sou um cara, eu tenho minhas crenças e sigo. Então se 44 tá dando sorte, vamos seguir em frente. Na hora que começar a mudar o jogo, aí a gente pensa em mudar o plano, mas por enquanto tá indo bem. Mas voltando, entrei na faculdade de odonto. Comecei a cursar, fazendo lá, a odonto da USP é bastante exigente, etc. E no 5º ano, do 4º para o 5º ano, na minha época eram 9 semestres, a minha namorada, que era da minha classe, ficou grávida. E eu tinha 20 para 21 anos, fiz 21 dia 8 de dezembro de 88 e casei dia 5 de janeiro 8 de dezembro de 87, fiz 21 e casei dia 5 de janeiro de 88, com 21 anos. E a Camila nasceu um pouquinho depois da gente se formar, até na minha formatura eu fiz o discurso para os pais, em homenagem aos pais, que eu era o único pai da minha turma. Estava puxando a fila. Estava puxando a fila. Fui o primeiro a casar, fui o primeiro a ter filho e graças a Deus a coisa foi bem. Com 25 anos tinha 3 filhas. Então, assim, sempre quem me conhece sabe que eu trabalho muito, mas isso daí não era nem foi por falta de opção, não era por já opção. tinha um incentivo para começar a trabalhar muito, né? Um incentivo violento, cara. E eu montei, agora já está, apesar do Ventura ser advogado, esse crime já está prescrito. Eu, no 4º ano da faculdade, antes da Ana ficar grávida, eu montei uma clínica com mais 5 colegas, um chinês e 4 japoneses. Eu brincava que a odonto lá na USP tinha muito oriental, eu brincava que eu fazia odontoquiologia, né? Porque só tinha japonês. E aí montamos lá um consultóriozinho aqui no Rio Pequeno e começamos a atender nos horários que a gente não tinha aula, não tinha curso e tal. E aí, quando a Ana ficou grávida, eu falei, putz, moçada, eu vou ter que me virar aqui nos 30. Mudei para o noturno, mudei o curso para o noturno, fui terminar esse último semestre noturno e pedi para ele se eu podia atender no consultório. A turma topou, nem me cobrou aluguel adicional, porque falou, esse cara tá ferrado, aí vai ter filho com 21 anos, vamos ajudar o cara. E isso foi muito bom, eu vendi esse consultório
quando eu me formei, e fui trabalhar na clínica. Aluguei o consultório do dentista que foi meu motivador a entrar, a fazer odontologia, que era o Dr. Adalberto de Paulo e Souza. E aí comecei. Desde o início eu sempre tive uma atividade assim muito fora do tradicional, quer dizer, eu já comecei a atender desde o início em 2 consultórios, aí já combinava com o meu paciente, falando, olha, eu não vou aqui te dar uma anestesia, ficar contando do jogo do Palmeiras, o que eu fiz no fim de semana, eu prefiro te atender, te anestesio, vou no outro consultório, anestesio outro paciente, troco a luva, lavo a mão, faço todo. Mas assim, sempre olhando muito a questão de produtividade, de como que eu conseguiria ganhar escala, mesmo numa atividade profissional como odontologia, né, que é uma profissão liberal que normalmente não tem esse olhar, medicina, odonto. E isso fez com que eu começasse com 2 consultórios, depois com 3 consultórios. Eu, como falei lá atrás, tinha esse olhar para ser empresário. Eu falei, como é que eu vou criar uma atividade empresarial? E aí comecei a pensar nos planos odontológicos, nos planos de assistência odontológica. Montei a Dental Corp lá no início, atendia todos os sábados, sábado o dia inteiro, depois sábado de manhã, e tinha lá meu consultório. E fui crescendo com o plano, até que eu comecei a ter oportunidade fora de São Paulo, montei uma filial no Rio, comprei uma empresinha em Jundiaí, ganhamos a conta lá da Volkswagen, montamos uma filial em Taubaté, e a coisa estava indo bem. A gente se aproximou, fizemos uma parceria com a Blue Life, que era um plano médico na época, e o dono da Blue Life, que é o saudoso Dr. Aires da Cunha, um cara que me ajudou demais, falo sempre que fora meus pais foi a pessoa que mais me ajudou, ele falou, Chicane, se você quiser expandir, pode usar os nossos escritórios sem precisar alugar, e se a coisa for bem, você monta um escritório teu. Mas, Chicane, então, só te interrompendo, então, nesse momento, um pouco antes até do que você está mencionando, você trocou o jaleco do dentista pelo jaleco do empreendedor, né? E também achou uma maneira de escalar um trabalho que era praticamente personalizado, assim, né? Dependia de uma pessoa, como são de vários trabalhos na área liberal, né? Sim. Você encontrou a veia aí. Eu queria não depender, eu sempre pensava o seguinte, eu não posso depender apenas das minhas mãos, e quando eu tiver velho, como é que eu vou fazer? Porque eu conhecia amigos que os pais eram dentistas, assim, tinha que trabalhar até o fim da vida e tal. Então eu falei, o que eu posso fazer empresarialmente? E os planos odontológicos estavam começando. E aí eu falei, eu vou atrás desse negócio, e comecei a olhar, fiz uma parceria com a Itaipu Nacional, através de um amigo do meu pai, lá na tua terra, Curitiba, Curitiba e Foz do Iguaçu, e a turma falou, você topa pegar os pacientes aí de São Paulo? Eu falei, topo. Mas você precisa montar um pronto-socorro para atender a gente de madrugada e tal. Aí eu falei, putz, mas eu não tenho condições de montar um pronto-socorro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um BIP, não sei, aqui a turma mais velha aí do IPO Gold conhece, a turma do IPO mais novo não vai conhecer. O BIP era um negocinho que você ligava numa central, então você queria falar comigo, você mandava vinha um sinal lá, pipi, aí eu ligava na central, falava, Gustavo quer falar com você, liga no telefone e tal. Não tinha celular, não tinha... Vinha uma mensagem de texto, assim. O meu era mais simples ainda, era Gustavo, o BIP nessa época era um BIP mesmo, BIP, você ligava numa 0800 lá e falava, Gustavo Ventura quer falar com você. Liga no telefone XPTO. E eu andava com esse negócio pra cima e pra baixo, assim. Meu ex-sogro falava, eu fui uma vez, lembro que a gente fomos pra Ubatuba, e aí eu vou lá pra praia e eu tô com o BIP lá no negócio. Ele falou, mas o que é isso aí? Eu falei, não, é o BIP e tal. É o Teledente 24 horas. Já criei um nome lá, Teledente 24 horas. E, andava com o negócio pra cima e pra baixo, mas evitava de ter um custo fixo, de montar uma clínica, de contratar dentista. E, obviamente, quando tinha uma emergência, eu entrava em contato com o paciente, ou medicava, ou ia pro consultório, atendia. Ou seja, era uma solução. E é aquela história do olhar empreendedor, né? Já que eu tenho que cumprir a minha obrigação contratual com a Itaipu de ter esse negócio comigo, eu vou criar
o Teledente 24 horas. E sempre querendo crescer, eu comecei a ver que eu tinha uma oportunidade maior fora de São Paulo. Quando eu entrei lá na Itaipu, que eu vi, eles nos deram São Paulo, nos deram Rio de Janeiro, aí deram o resto do Brasil inteiro. E eu comecei a ver que a briga fora era muito mais simples do que aqui. Aqui tinha muito mais concorrência. Então eu comecei a montar essas filiais, comprei algumas empresinhas pequenas e isso daí fez com que a gente, tornando uma longa história curta, 16 anos depois a gente tinha 21 filiais no Brasil, de Manaus a Curitiba, a nossa mais sul do Brasil era Curitiba. Algumas delas a gente pegou e surfamos a onda com a Blue Life. Quando a gente firmou a parceria em 2003, nós tínhamos 7 filiais. Aí fechamos a parceria, fomos para 14, sem ter nenhum custo de capex, nada. E fizemos 21 filiais. Eu virei empreendedor Endeavor em 2003, que foi um grande milestone da minha vida. Acho que teve alguns para mim que são muito importantes. Teve o casamento com 21 anos, teve a parceria com a Blue Life, teve a entrada na Endeavor. Quando eu entrei na Endeavor, que é uma entidade que apoia empreendedores, né? Na Endeavor, nós entrevistamos aqui a Camila Junqueira. Isso, a Camila, atual diretora-geral. Vocês entrevistaram aqui. Sim. Então, a Endeavor, eu imagino um dentista entrar na Endeavor, falava que era a seleção brasileira de empreendedores, né? E de fato você pegava uns caras assim totalmente fora. Tem alguns, até vários no IPO que são Endeavor também. O Ivan Barquesi. O Ivan, ele estava montando uma fábrica na China, uma metalúrgica na China. Então era muito desafiador e assim, subia a barra pra caramba. E eu entrei na Endeavor em 2003, fiz essa parceria com a Blue Life, crescemos bastante, e aí eu ganhei, quando a gente deu essa esticada, a Endeavor tinha um negócio chamado Prêmio Pulo do Gato, que era o empreendedor que mais se destacava no ano entre os empreendedores Endeavor. Eu ganhei esse prêmio, e quem ganhava o prêmio era convidado. Não, o prêmio era um troféu. Não era não era dinheiro, nada. Assim. Era só... Você teve o melhor desempenho no ano de 2004. E você era convidado para ir ao jantar de gala da Endeavor, em Nova York, e participar da reunião do board global da Endeavor. E eu fui, e aí eu falei, bom, já que eu vou para lá, a história do planejamento, que eu vou chegar até como eu escrevi meu livro. Eu falei, pô, já que eu vou para lá, eu vou correr a maratona em Nova York, que era a Endeavor Global, era em Nova York, a matriz. E me preparei, fui organizando, treinando, tal. Corri a maratona de São Paulo em 2003 e corria de Nova York em 2004. E quando eu estava na reunião do board global, eu fiz exatamente o que eu fiz com você quando a gente chegou, dei uma escovinha para todo mundo que estava do board. Então, de novo, eu sou consistente com as minhas crenças. Já quebrou o gelo com Já quebrei o gelo para cada um e tal. Aí eu só não falei it gives luck to meet a dentist and get a toothbrush. Só não fiz a piadinha que eu faço aqui, né? Que dá azar ver dentista e não ganhar uma escovinha de dente. E vou ter que arrumar para os meninos agora, senão eles vão ficar aí mas vou pagar a minha dívida aqui depois. E aí, um dos membros da Endeavor Global era o professor Richard Hammermesh, de Harvard. E ele chegou no final e falou, você comentou que você está indo para o Chile, né? Que eu estava organizando uma ida para o Chile, para montar a Dental Corp Chile. E ele falou, pô, você toparia fazer parte de um case aqui de Harvard? Eu achei que o cara... falei, toparia. Falou, vou te procurar depois do carnaval. Falei, agora que o cara já tá tirando sarro de verdade, né? Carnaval, Brasil. Falei, o cara só fez isso para agradecer a escovinha, para não dizer que não falou nada. Não passar em branco. Aí, pô, passa o carnaval, vem um e-mail e ele falou, ó, tá de pé? Eu falei, pô, tá super de pé. Ele veio pro Brasil, ficou uma semana aqui e entrevistou clientes, entrevistou o nosso conselho. A gente tinha um conselho consultivo desde 99, quer dizer, eu fui o primeiro empreendedor Endeavor, que depois virou uma prática meio que obrigatória. Hoje todas as empresas Endeavor têm que ter um conselho consultivo, mesmo que tenha um empreendedor dono, como era o meu caso. E eu fiz esse conselho. Na época era o meu pai,
meu tio, que tinha sido vice-presidente da GE, que é um cara que eu tenho assim, uma referência como profissional, e um senhor que tinha sido do board global, do board do Grupo Algar, do board Brasil do Grupo Algar. E quando eu montei esse conselho, eu fazia o meu time de liderança reportar trimestralmente. A gente tinha uma reunião com o conselho. Os caras tinham que apresentar. Então, a primeira reunião foi em 99. Vamos fazer o planejamento estratégico de 2000 e vamos apresentar para o conselho. Então, a barra subia pra caramba, né? E eu fui crescendo, viramos esse case de Harvard. O professor Richard veio aqui, entrevistou clientes, funcionários, conselho. Tinha uma pessoa que era o Ricardo Heinzen, que é um ex-Itaú BBA, que era o brasileiro que organizava os cases aqui no Brasil. Ele deu continuidade no case e foi publicado. E eu, assim, seguramente foi um dos momentos de maior orgulho profissional, um dentista ir para Harvard Business School contar como é que tinha ido para abroad, lá para o Chile. O case era o crescimento da ida para o Chile e a internacionalização. Exatamente. E depois eu te mando o case. Como personagem principal do case, eu posso mandar, não tem que pagar royalty lá para Harvard, né? Tem que sair da minha máquina, eu mando para você. E é o teu nome que está no case? Não, Dental Corp. O nome meu nome real, nome real e o nome da empresa, que era Dental Corp. Bacana. E eu fiz o case. O interessante é que ele começa contando que eu estou no quilômetro 28 da maratona e que eu estou pensando se eu vou para o Chile, vou, não vou, faz sentido, não faz sentido. Aí ele conta todo o mercado como que era na época e conta e põe os financials da empresa e tal. Você maquinando. E eu maquinando. Essa versão Herbert Richards que o professor Richard escreveu lá, né? Mas, de fato, empreendedor, correndo, tomando banho, tá sempre pensando no seu negócio, né? E aí ele mostrava, e eu fui lá apresentar o case, levei minha ex-mulher, meu pai e minha mãe, e aí ele falou, ele pegou a gente no aeroporto um dia antes, fomos jantar, ele falou, deixa eu te preparar. Eu fiz uma enquete aqui, porque o case perguntava o seguinte, o Luiz Alexandre Chicane deve ir para o Chile ou não? Ele não dizia que eu fui. E todo mundo desceu o sarrafo, né? Não, o cara é louco, não tem caixa para isso, não tem isso. E eles não sabiam que eu estava lá. Então eu estava sentado lá atrás com o nome Joseph Boyle e tal, por acaso o nome do meu irmão americano que eu fiz intercâmbio, e aí a turma ia falando e o professor instigando, como no nosso curso aqui do IPO da GV, e lá pelas tantas um cara faz um comentário e tal, falou, mas esse ponto aí é sério, hein? Acho que só o Luiz Chicane para responder. Então vamos perguntar para ele. Aí os caras aí falaram, ele tá aí atrás, tal. Aí eu fui lá na frente, aí comecei a contar. E o interessante é que os pontos que a turma levantou eram exatamente os pontos que tiravam meu sono. Sim. Então a gente na época arrumou, eu tô falando isso em 2004, não tinha anjo, investor, tal, mas eu arrumei um ex-presidente da Mafre, que era do meu conselho consultivo, que eu já tinha crescido o conselho consultivo, e seu colega advogado, que é o Cides Cartesini Filho, que era meu amigo de corrida, a gente corria no Paulistano, e queria diversificar. Eu falei, cara, eu vou montar essa operação no Chile, vocês querem me ajudar a entrar de sócio e tal? E aí eu captei um recurso separado da Operação Brasil, montamos uma empresa no Chile e começou a ganhar um destaque. E nesse momento, a Odontoprev, a gente era a quarta do mercado, a Odontoprev era líder, era 7 vezes maior do que eu. O Randall, que é o fundador da Odontoprev, eu fui calouro dele na Odonto da USP, então você vê que o mundo gira, a luz está na roda. E aí um dia ele me ligou, a gente ouviu, um dos caras que estava no meu conselho é o Ricardo Florenzi, que é um grande amigo meu, que está no meu conselho da Bencorp também. O Ricardo, que era do mundo financeiro, ele era CFO do Pão de Açúcar, um dia ele me ligou e falou, tem uma empresa aí de assistência odontológica que quer abrir o capital. Está rodando aqui um prospecto preliminar aí dele, dá uma olhada nesse negócio. Aí eu vi, não aparecia o nome, mas aí eu sabia já quem era. Bati o olho e falei. Aí logo depois o Randall me liga e falou, Chicane,
eles eram 7 vezes maior que a gente. Então ele falou, cara, você quer entrar com a gente nisso? Porque para você ir para o teu IPO, você vai ter que crescer muito ainda. E aí fizemos uma opção de venda. Aí tinha due diligence, tinha lá uma série de cláusulas obrigatórias, né? Uma delas era que saísse o IPO. E você vê como as coisas são, né? A Odontoprev estava praticamente vendida para a MetLife, que era o maior plano odontológico na época, tinha 22 milhões de vidas, aqui eles tinham 1 milhão e... A gente tinha 300 mil, 280 mil, eles tinham 1,5 milhão, alguma coisa assim. E surge um cara do fundo que investia neles, que era a TMG, falou, ó, tem uma janela aí para um IPO, que era 2006, uma porrada de IPO. E aí o Randall falou, ó, vamos atrás desse negócio. Aí fizemos a opção de venda, a coisa foi evoluindo, aí chegamos num ponto, eu tinha uma viagem pela Endeavor para a Índia, que a gente ia visitar o grupo Tata. E o Ratan Tata ia nos receber, ia ser uma viagem muito legal, escolheram, sei lá, 20 empreendedores do mundo inteiro, e eu estava escolhido lá para ir. Aí eu falei, ó, se a gente não chegar no nosso acordo aqui, eu vou para a Índia. E chegou no dia, não tinha chegado, tinha ainda alguns pontos para resolver, e peguei o avião e fui para a Índia. Eu falei, ó, se a gente chegar, eu pego um avião no dia seguinte e volto. Bom, cheguei na Índia no domingo, na segunda os caras viram que ia fechar a janela para o IPO, aceitaram lá o que a gente tinha pedido. Terça-feira eu peguei um voo, terça-noite voltei para São Paulo. E eu tinha um empreendedor em Endeavor que até... Ele é sócio do Alexandre de Botton, que é do IPO, que é o Mark. Ele estava lá, aí eu falei, Mark, vou voltar para o Brasil amanhã, cara. Ele falou, você tá louco? Você vem até a Índia, chega no domingo, hoje é terça, você vai voltar? Não, cara, que tem um negócio muito importante que está acontecendo lá, que eu tenho que voltar. Não, mas como muito importante? O que é muito importante? Eu falei, é um negócio muito importante. Já tinha NDA, não podia comentar, a empresa já estava listada lá para fazer o IPO. E aí ele falou, pô, mas então tem que ser um negócio aí de, sei lá, $500 mil. Eu falei, um pouco mais, talvez, né? Eu ainda brinquei com ele. Aí depois veio a notícia e eu fui pro Matos Filho, que era advogado deles, e a nossa turma, eu já tinha um time de liderança, tinha toda segunda-feira, eu tinha o Dental Coffee, 7h45 da manhã, porque como eu tinha muitas filiais, na segunda era o dia que eu olhava para dentro, olhava todos os departamentos, punha todo mundo junto, das 7h45 até 9h30, depois departamento por departamento, e de terça até sexta eu viajava atrás das filiais para vender. Meu apelido na Endeavor é empreendedor, então por isso que eu trago o folder, trago a escovinha, não fujo as minhas origens, sou fiel às minhas origens. Vendo, mas entrego, essa é a parte boa da história. Então eu sabia que naquela sacolinha, Ventura, tinha um contrato. Tinha um contratinho. Te falei que você vai contribuir com mais umas 100 e tantas vidas aí pro plano. Não, tem que ver, agora eu sou avô, pô, você está ajudando um cara que já é avô. Linhagem, agora já pensa no legado, viu? Você tem que ajudar com o leitinho do meu neto e com o vinho do avô dele, né? Pô? Então, o vinho, sei que o vinho roda forte. O vinho hoje à noite você vai ver lá. Mas aí, pô, voltamos, saiu o IPO, eu vendi e aquela história, empreendedor é movido a sonho, né? E quando eu vi o tamanho que ficou as duas empresas, aí eu falei, puta, não é isso que eu quero. Aí aconteceram algumas questões que não vem ao caso aqui, mas chegou um dia eu falei, ó, quando eu juntar o back-office, eu vou ficar mais um mês e vou sair. Falei isso pro Randall. E você ficou ainda, então, no management? Fiquei um período, a gente fez mais 5 aquisições nesse período. E eu aí falei, ó, quando eu juntar tudo, terminar toda a transição, fico mais um mês e aí eu saio. A gente juntou dia 6 de junho e dia 7/7 de 2007 eu peguei meu boné e fui tocar minha vida. Vai fazer 15 anos agora, daqui a 2 semanas. Até estou indo para os Estados Unidos com a Nara, que é aniversário dela dia 10. Vou visitar minha filha que mora em Boston. E acho que foi uma ótima decisão, porque aí montei a Bencorp dia 4/4 de 2008, né? Não por acaso, 4/4. O escritório ficou pronto lá para o dia 1º, mas eu falei, bom, já que falta 3 dias para 4/4, vamos inaugurar dia 4, né? Vamos trabalhar home office esses 3 dias, né? Não tinha home office na época, mas eu vou...
Montei a Bencorp, que faz gestão de benefícios e saúde ocupacional, que fez 14 anos agora. Graças a Deus aí está indo super bem, temos 750 mil vidas hoje sob gestão, vários YPOers, Magalu, o Ivan da Mestra que eu citei, o Arnold da Atmo, o Mr. Ventura é o próximo aí da lista aí lá em Alphaville. Estamos juntos, já Gustavo. estamos juntos aí. Tem um monte de gente, o Léo do nosso fórum, o meu fórum nacional, o Rafael Mandarino. Sim, eu tenho uma frase que eu pratico muito que é o seguinte: amigos, negócios faz parte. Desde que você entregue, obviamente, né? Então, a turma sabe lá no meu time, apesar de a gente estar hoje com umas 300 e quase 350 pessoas, se tem alguma coisa com um amigo meu, o Fred pede um negócio e tal, se deu alguma enrascada e a turma sabe que eu vou entrar e vou resolver, tem que resolver. Mas aí montamos a Bencorp, que está indo super bem, e em 2011 eu fui chamado pela família que era controladora da Líder Magazine, que era uma rede de lojas lá no Rio, estavam em 14 estados, tinham 88 lojas, para montar uma solução de saúde para quem tinha o cartão da Líder. A Líder Card era uma sociedade com o Bradesco, eles já tinham na época 6 milhões de cartões, público C e D, que não tinha plano e tal, e a gente montou do zero. Eu fiz uma aquisição na Bencorp, pus mais 2 sócias para tocar a operação e fui para o Rio. Montei de novo uma terceira empresa, monto o logo, monta o primeiro time, contrato o primeiro funcionário, monto o call center, monto o escritório. Esse negócio também foi muito bem, a gente vendeu 320 mil clubes de saúde em 88 lojas em 4 anos. O Ventura sabe que eu sou meio, para a turma aqui do Rio, falo que eu sou paulistoca, né? Eu fico de segunda a quinta em São Paulo e de quinta à noite a segunda cedo no Rio. E esse meu apartamento do Rio veio desse negócio aí com a Líder, e foi muito bom. Até que a Líder foi vendida para o BTG, é público aí, né? Todo mundo sabe. E aí a empresa deu uma guinada e a gente acabou meio que descontinuando a operação. Um negócio que é interessante ver, sem nenhuma crítica, mas uma empresa de 65 anos, que era a Líder, que eu já atendia desde 98, eram meus parceiros. Depois, quando eu montei a Bencorp, me chamaram, e depois me chamaram para ser sócios deles nesse projeto aí de acesso à saúde. E em 3 anos e meio, sob gestão financeira, a empresa evaporou. Entrou em recuperação extrajudicial e depois em recuperação judicial. Aí eu foquei na Bencorp, voltei a olhar para a Bencorp. Eu sempre falo que empreendedor gosta de saber detalhadamente quanto está ganhando e vagamente quanto está perdendo. Então, o olhar é sempre, olha mais para o time que está ganhando lá, você não perde, foca no que dá mais resultado ali. E aí a Bencorp voltou a crescer bastante. E agora, há 2 anos, meu conselho de Bencorp me provocava, falando, vamos retomar o Clube de Saúde, vamos acelerar de novo. E aí eu falei, tudo bem, vamos, se vocês toparem, a gente dá uma acelerada para valer. E aí um dos meus conselheiros, que é o Xandó, que é esse meu amigo lá do Palmeiras em 76, no Santo Américo, entrou de sócio. O Antônio Silvaroli, que é aquele que o pai serviu de referência para mim para ser empresário, também é meu sócio. E o Carlinhos Pessoa, filho, que foi meu primeiro gestor na Endeavor, tocou a Endeavor, foi para a Endeavor Global, montou Endeavor África do Sul, Endeavor Líbano e tal, montou a Waira da Telefônica e hoje é o cara de inovação da GP, também é sócio, que é um cara mais jovem, com um olhar mais de inovação. E estou feliz, adoro trabalhar, adoro fazer o que eu faço, dar acesso à saúde para as pessoas é algo que me motiva muito, tanto que o nosso propósito aí no Saúde da Gente é dar acesso à saúde para mais de 1 milhão de brasileiros. E a gente está com umas 750 mil vidas em Bencorp, umas 120 mil em Saúde da Gente. Então, estamos chegando, quando bateu 1 milhão, temos que ir para mais de 1 milhão, pode ser 212 milhões. Eu já falei para os meus sócios que a gente não para no 1 milhão. Fizemos uma aquisição de uma empresa agora em fevereiro, uma empresa de saúde ocupacional totalmente digital, que é a Ônima Digital. Foi um belo desafio trazê-la para a turminha, uma médica e uma engenheira,
e trazer essa turma sem ser engolido pelo dia a dia da operação, um puta desafio legal, que me consumiu esse semestre inteiro. E eu sou muito, como eu falei, planejamento. Então, eu combinei com a turma, ó, dia 30 de junho, que é semana que vem, eu volto minha bazuca para o Saúde da Gente. Então, até lá, fizemos um monte de mudanças na estrutura. Para tocar o Saúde da Gente com os meus sócios, eu trouxe o César, que estava comigo já há uns 4 anos, para ser o novo CEO. No meio da pandemia, 1/7 de 2020, eu transformei ele em CEO. Mudei de andar no dia 30 de junho, para não fazer sombra para o cara. Minha mesa, que tá, a mesma mesa que eu tenho desde a Dental Corp, minhas coisas lá, falei, ó, vou mudar. O cara que toca agora é o seu César, então eu vou para outro andar para não deixar dúvida. Legal. E tô divertido aí com tudo isso. Falando, impressionante a carreira, e quando você entrou para medicina e na odontologia, você já era um empreendedor, né? Você já descobriu isso, né? E acho que naturalmente o IPO, como foi o Endeavor que você conquistou, o IPO veio de uma forma natural para você. Conta um pouquinho, quantos anos você está no IPO, o que representa o IPO para você, para a família, para o negócio e na sua vida, o que te trouxe e o significado para você? Eu entrei no IPO em 2009, apresentando o case da Dental Corp de Harvard no curso da GV, e um dos meus clientes era o Sérgio Maggi, era meu cliente na Dental Corp, e aí ele me convidou para entrar, e entrei. E de fato, sim, se eu falei que Endeavor era a seleção brasileira dos empreendedores, o IPO é a seleção brasileira dos empresários, dos executivos. Então, assim, para mim, é um aprendizado contínuo, porque o Ventura do meu fórum sabe como eu me interesso aí por temas empresariais de todos os tipos e estou sempre olhando o que o nosso grupo faz e compartilho com os outros, tal. Então, para mim, é um super aprendizado profissional, pessoal, com o meu fórum. Meu fórum teve uma participação importante em um acontecimento aí quando eu me separei da minha primeira esposa, que eu contei lá atrás, que era minha colega de classe de odonto, e ela, quando eu me separei, a gente teve um fórum logo em seguida, foi um fórum muito importante para mim, me ajudaram bastante aí a tomar decisão, a administrar essa decisão, sem entrar muito no detalhe, mas eu já tinha, minhas filhas já eram todas grandes, né? Lembro que com 25 anos já tinha 3 filhas. Então, você começa cedo, você vai ter as coisas mais na frente. E eu, com 50 anos, eu resolvi fazer... Eu já tive meu primeiro neto com 50 anos, que é o João, que hoje tem 6. E eu resolvi fazer um coaching com a Cidinha Fonseca, ela até faz parte lá do livro. E eu... Tornando uma longa história curta, o nosso planejamento estratégico da empresa era um navio, um barco à vela, e eu fiz o meu coaching com 2 velas de barco, uma vela pessoal, uma vela profissional, elegi 4 grandes objetivos em cada uma das frentes profissional e pessoal, e eu já tinha a ideia de escrever um livro lá atrás, eu sempre guardei as coisas, tal. Eu falei, um dia eu vou juntar esse negócio todo. E aí eu combinei com a Cidinha, ela me ajudou aí a ponta da vela, a bandeirinha que vai lá em cima, era o projeto 4.4, que era o livro que na época ia chamar 44 Sonhos, Suor e Sorrisos, né? Porque aí junta a visão do empreendedor, o trabalho e o sorriso como dentista. Mas aí a turma, eu contratei uma jornalista, Camila Baltazar. Ela falou, esse negócio de suor aí pode não ser muito vendedor, né? Melhor vamos pensar. E eu tinha feito já 2 trechos do Caminho de Santiago de Compostela. Eu achei linda a capa, porque... Era uma foto, tirei lá. Quando você me mandou, eu falei, pô, já temos algo em comum aqui. Você fez o caminho, você mandou as fotos. Exato. Então, eu tirei essa foto lá e eu tinha feito... logo que assim, quando eu tomei a decisão de me separar, eu fui fazer o primeiro trecho do caminho, que foi de León a Santiago. Isso em 2014. Inclusive, interessante também como o caminho, de fato, abre umas visões adicionais aí para a gente. Eu já estava separado e, no caminho, eu tomei a decisão de voltar para casa.
E voltei para casa e fiquei mais um período casado. E aí faltava um pedaço, eu fiz León a Santiago, e depois fiz lá dos Pirineus até Logronho. Até Logronho, que é a capital da Rioja. Hoje a gente vai tomar um vinho que eu passei na porta lá, que é o Marquês de Murrieta. E faltava Logronho a León, que é o trecho menos interessante, né? Aí eu falei, bom, já que eu tenho que escrever o livro, fui contar para o meu time, que estava lá no planejamento, falei, não adianta a gente ter plano, tem que pensar como é que a gente transforma o plano em algo concreto. Então, em maio eu vou fazer o caminho, são 11 dias que faltam para eu andar, meu livro vai ter 44 capítulos, então eu tenho que escrever 4 capítulos por dia, tenho que gravar, porque eu não escrevi, fui gravando e mandava para essa minha coautora, a Camila Baltazar, ou seja, eu reeditei o plano lá quando eu entrei na Odonto, que eu falei, se eu tenho 44 capítulos em 11 dias, eu tenho que fazer 4 capítulos por dia. Tem que se virar nos 30 e entregar. E, de fato, entreguei. Eu já tinha o nome dos capítulos, a ideia de cada um dos capítulos. Depois a gente foi fazendo ajuste fino aqui com ela. E o interessante é que eu fiz questão de trazer uma pessoa em cada capítulo que fizesse parte daquele tema que eu estava tratando. Então, por exemplo, tem uma hora que eu falo de Bencorp, o Fred Trajano, que é do meu fórum, que é meu cliente, um super cliente, ele fala lá. Quando eu falo da minha entrada na Endeavor, a Marília Roca, que era a Camila do início da Endeavor, né, a diretora-geral que fundou a Endeavor, ela fala. Os meus amigos, o Xandó fala quando eu falo que eu tenho um tema lá que eu falo, nem existia a palavra network, e eu fazia network com 18 anos de idade, com 15 anos de idade. Ou seja, que nada mais é do que preservar os amigos, ajudar os amigos e dar valor aos amigos. Isso daí é o que... Porque na minha cabeça, network é isso. Você tentar tirar vantagem do amigo isso não é network. Isso daí é qualquer outra coisa. Mas a minha visão de relacionamento é mão dupla sempre. Ventura sabe, o que eu posso ajudar meus amigos, eu não meço esforços para ajudar, em todos os aspectos. Acho que o IPO fala muito disso, né, Ventura? Prega muito isso. O IPO dá esse espírito, né? As much you give, as much you get back. É o double, né? Quanto mais você dá, mais você recebe, né? E o Chicane tem isso dilema de vida, né? Antes mesmo do IPO, como ele está falando. Até no Rotary, eu fui rotariano, meu tio é presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo. O lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si. Você pode até pensar em si, mas antes você dá. Então, eu sempre gosto de ter crédito com as pessoas, em todos os aspectos. Financeiro, de eu ter ajudado, e uma coisa ajuda a outra, né? Quer dizer, você vai... uma outra frase que eu uso muito é: uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, né? Então é bom para você planejar e fazer assim, tá todo mundo junto. Chicane, a gente tem que anotar, tem várias frases empáticas. Tem. Chicane, uma delas eu vou deixar pro finalzinho? Não, pra pílula lá, né? Que é: a vida é dura para quem é mole. Eu sempre falo isso para as minhas filhas, para meu time, e isso daí eu acho que você pode reclamar, ou você pode chorar ou vender lenço, né? Eu sempre tive mais vendendo lenço do que chorando. E no final da história é isso. Você, em vez de ficar olhando o problema, acha um caminho e, mesmo que você erre nesse caminho, você tentou sair do buraco que você estava. E, graças a Deus, não posso reclamar do que eu consegui até hoje. Excelente, hein, Ventura? Olha, Chicane, estamos chegando quase nos nossos finalmente aqui. Ventura, pergunta final para o nosso super mega empreendedor dentista. Chicane, quais são os 44 próximos projetos aí de vida? Porra, né? Cara, nos próximos 44 anos, que eu desejo que você esteja aqui conosco. Se Deus quiser. Não, eu estou muito animado com o Saúde da Gente. Esse projeto aí é um projeto ambicioso. A gente tá... E eu, de novo, a história de ter foco e ter um plano. Quando eu fiz a aquisição da Ânima, a gente está trazendo temos 2 aquisições aí na mesa, tem 2 propostas já encaminhadas, nosso conselho já aprovou e estamos negociando, vamos ver se dá certo. Eu tinha claro que eu teria que
dedicar esse primeiro semestre para essa esticada da Bencorp e está terminando o semestre. Aí eu volto o meu olhar para o meu combinado com os meus sócios no Saúde da Gente, e a gente tem um projeto muito ambicioso de crescimento, e acho que, assim, num país, você falou aí do Give Back, né, que o Ventura me conhece, eu ajudo muita gente que eu posso, muitas entidades e tal, e eu acho que a gente tem que devolver um pouco do que a gente tem, e dar acesso à saúde é uma grande devolução, gerar emprego é uma grande devolução. Até eu brinco com o Fred lá no nosso fórum, que ele falou, eu não tenho muito projeto social. Eu falei, Fred, empregar 40 mil pessoas é um super projeto social, cara. Isso daí você leva junto 40 mil famílias, você leva junto 100 mil pessoas. É sensacional. Então meus projetos são acelerar o Saúde da Gente. Acho que eu casei recentemente, né, depois de 30 anos, contei que o meu fórum me ajudou. Logo depois eu conheci a Nara, que é minha atual esposa. A turma até brinca que eu planejei, essa piadinha eu fiz até no meu casamento, que eu fui sair da prisão, né, fui cavar um túnel, mas errei no cálculo e caí na cela do lado, né, porque eu casei logo depois. Né? Eu não calculei. Você não é engenheiro. Eu não também, sou engenheiro, né? sou dentista. Aí caí na cela do lado. Mas eu estou muito feliz com ela. A gente montou o Instituto Borboleta Azul, agora na pandemia, que ela é psicóloga, para dar acesso à saúde emocional para jovens carentes, e essa é uma coisa que eu estou muito envolvido. A gente está hoje fazendo 350 atendimentos por mês, queremos virar o ano com mais de 1.000 atendimentos, e eu e a Nara estamos muito envolvidos com isso, e a turma que foi no meu casamento aí falei, não quero presente, quero que façam alguma doação lá para o Instituto para a gente poder ajudar mais jovens. E lembrando, né, que lamentavelmente a gente está, e agora mais do que nunca, esse momento que a gente está vivendo no país, com inflação e uma situação social muito complexa. Eu estou na diretoria de uma ONG chamada Projeto Arrastão, que é parceiraço do Borboleta Azul, nosso primeiro parceiro, e é lá na Estrada do Campo Limpo. E na nossa última reunião de diretoria mostraram uma pesquisa com famílias, com 1.000 famílias lá na região. A gente atende 1.100 crianças, então entrevistaram 1.000 dessas para ver os problemas que eles estão tendo de perda de renda, perda de emprego, violência sexual. Puseram lá um monte de coisa. A média é de 4 ponto alguma coisa problemas por família. Sim, o Brasil é um desafio enorme. E eu espero continuar ajudando no braço da saúde, que é onde eu sempre atuei, e dando oportunidade para as pessoas, ajudando onde eu puder ajudar. Aí. Que lindo, hein, Chicane? Olha, isso vem muito de encontro aqui com um presente que a gente separou para você. É um livro que eu espero que você não tenha lido ainda. Em inglês ele chama The Healing Companies. Empresas que curam. Né? E ele fala exatamente do poder das empresas que pode exercer sobre os funcionários, os stakeholders, os fornecedores, os clientes. Envolve a comunidade, envolve o bairro, a cidade, o país. E eles defendem muito isso, que a gente tem que parar de olhar só para big numbers das empresas e KPIs, mas olhar no contexto de como uma empresa pode impactar a sociedade. E eu acho que isso é o dever dos líderes, né? Exatamente. E eu acho que o IPO já faz isso, talvez possa até fazer um pouco mais. Quer dizer, eu convido aí quem nos ouve agora a pensar mais nisso, né? Eu acho que o give back é uma coisa sensacional e que, sim, nos dá uma satisfação para quem pratica maravilhosa. Não tem nada melhor do que você agradecer o que você conquistou e ajudar quem está precisando mais do que você hoje. Né? Que bom então que você Muito obrigado. Vou ler. Boa leitura. Vou ler.
Maravilha. E um outro projeto, eu vou fazer o curso do INSEAD lá em Singapura. Agora eu vou ficar uma semana, né? Um programa meio VIP, né? Very Indian Program, porque eu vou até Singapura, 38 horas de voo, sei lá quanto. Você vai adorar, vai adorar. Vai ser divertido. É maravilhosa. Mas tem muita coisa boa pela frente. Eu sou um apaixonado aí pela vida, pelo trabalho, pelas oportunidades. Então, vamos continuar junto aqui com os amigos do IPO fazendo boas coisas. Obrigado, Chicane. Um grande prazer mesmo. Prazer Obrigado, Chicane. Prazer estar aqui com Ventura, você, com o querido Gustavo. Esse primeiro dia de experiência aqui com você, muito divertido. Vamos juntos. Vamos juntos, se Deus quiser. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.